Olá, tudo bom, alunos do 7º ano? Tudo bem com vocês? A tia tá bem, eu tô mais forte, né? Depois de tudo que aconteceu comigo nesses últimos dias. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, a todos que me mandaram mensagem, aos que não me mandaram mensagens também, né? Eu também gostaria de agradecer porque vocês fazem parte da minha vida e vocês me tornam uma pessoa melhor a cada dia. E graças a vocês, certo? Graças ao contato que eu tenho com vocês, eu me sinto uma pessoa melhor. E a minha mãe, onde ela estiver, ela sente orgulho, porque ela sabe que todo o tempo que eu dedico a vocês é com muito amor e com muito carinho. E isso me faz muito feliz. Muito obrigada, tá? E vamos para a aula de matemática, que é isso que interessa. Gente, na última aula eu passei para vocês as propriedades da multiplicação de números inteiros, tá? Então, vamos fazer uma retomada geral, tá bom? Para daí eu fazer com vocês a correção dos exercícios que eu pedi para que vocês fizessem, né? Então, primeira coisa, números inteiros vão ser aqueles números que não possuem vírgula, né? Então, só para esclarecer, para a gente poder falar sobre a propriedade dos números inteiros. Então, toda vez que nós formos trabalhar com números positivos ou negativos, né? Tanto faz ser positivo ou ser negativo, desde que não possua vírgula, nós podemos aplicar as propriedades da multiplicação, tá? Então, a multiplicação de números inteiros. As propriedades da multiplicação são diferentes das propriedades da soma e da subtração, só para lembrar. Então, quando vocês forem somar ou subtrair, não estou falando de multiplicação do nosso assunto, estou falando do assunto do primeiro bimestre agora, tá? Então, quando a gente for somar ou subtrair, somar números positivos, se for os dois números positivos ou os dois números negativos, soma os algarismos e repete o sinal. Se forem sinais diferentes, um número positivo e um número negativo, calcula a diferença e fica o sinal do maior algarismo, sempre, tá? Então, isso para soma e subtração. Para multiplicação, a gente utiliza aquelas regrinhas. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, se eu for multiplicar um número positivo com um número positivo, o resultado será um número positivo. Se eu for multiplicar um número negativo com um outro número negativo, o resultado também será um número positivo. Portanto, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, se eu for fazer um número positivo vezes um número negativo, o resultado é um número negativo. Um número negativo vezes um número positivo, continua sendo sinal diferente, continua o sinal negativo. Essa é a regrinha básica agora de multiplicação de números inteiros, né? Que são os números positivos e os números negativos. É o conjunto numérico, né? Que inclui os positivos e os negativos. Aí, dentro da multiplicação, quando nós aprendemos os números naturais, vocês já aprendem as propriedades da multiplicação, né? Então, vamos lá para elas. Então, nós temos aqui fechamento. Essa propriedade do fechamento ela é exclusiva para os números inteiros, mas elas valem também para o número natural. Se eu multiplicar dois números naturais, se eu fizer um número natural vezes um número natural, eu vou ter como resultado outro número natural, né? Número natural, retomando agora o conteúdo do 6º ano, são os números positivos. Os números naturais, eles vão ser todos os positivos, sem contar os negativos, tá? Essa que é a diferença dos dois conjuntos, do número natural e do número inteiro. O número natural só tem número positivo, número inteiro, número positivo e negativo, todos sem vírgula, tá bom? Então, fechamento de números inteiros. Quando eu multiplicar dois números inteiros, o resultado será sempre um outro número inteiro, não será sempre um número sem vírgula. Então, se eu multiplicar qualquer número, por exemplo, menos 7 vezes mais 4, o resultado, então, ó, sinais diferentes, né? Menos com mais, menos. 7 vezes 4, 28. O resultado é o número menos 28. Menos 28 é um número inteiro, ele não tem vírgula. Então, toda vez que nós multiplicarmos dois números inteiros, o menos 7 é um número inteiro, 4 é um número inteiro. Quando nós multiplicarmos dois números inteiros, o resultado será sempre um número inteiro. Essa é a propriedade do fechamento. Então, é um conjunto fechado. Se eles se multiplicarem entre eles, eles serão um conjunto fechado. Propriedade do fechamento. Comutativa. A propriedade comutativa, ela só acontece com dois números. Se tiver mais do que dois números, já não é possível aplicar a propriedade comutativa, tá?
Aí, quando tem mais de 2 números, a gente já passa para a propriedade associativa. Então, o que a propriedade comutativa fala? Então, 2 números, né? Se eu fizer 5 vezes 6, é igual a 30. Mas se eu colocar o 6 na frente, 6 vezes 5, é igual a 30 também. Então, na propriedade comutativa, diz que a ordem das parcelas, né? Se eu trocar a ordem de 2 parcelas, não vai alterar o resultado. Isso é somente para a comutativa. A associativa, ela é muito parecida e chega a se confundir. Mas a associativa, a gente vai aplicar, vocês vão aplicar, quando ela tiver mais de um número. Então, aqui tem 2 números, comutativa, não se fala mais nisso. Se eu colocasse mais um número, por exemplo, 5 vezes 6 vezes 7. Ah, agora eu já tenho 3 números. Então, a partir de 3 números multiplicados ao mesmo tempo, eu posso, né, aplicar a propriedade associativa. Então, eu posso, se for mais fácil, né, então eu posso fazer 6 vezes 7, depois multiplicar por 5, ou 5 vezes 6, depois multiplicar por 7, o resultado será o mesmo. Então, ó, vamos lá, ó. 5 vezes 6 é igual a 30. 30 vezes 7 é igual a 210, certo? Ou eu posso fazer, então primeiro aqui, agora eu fiz primeiro, conversei com vocês primeiro aqui. Não, desculpa, aqui não, né? Eu fiz 6 vezes 5, então, ó, 6 vezes 5. Agora, se eu fizer 7 vezes 6, o resultado é 42. E se eu fizer 42 vezes 5, o resultado também é 210. Então, a ordem que vocês vão multiplicar não importa, assim como na comutativa. A diferença entre as duas é a quantidade de elementos. Aqui eu tenho 2 parcelas e aqui eu vou ter 3 ou mais na propriedade associativa, tá? Elemento neutro. O elemento neutro, o nome, ele é autoexplicativo esse nome, né? Elemento neutro. Ele é um número. O que é uma coisa neutra? Uma coisa neutra é uma coisa que não faz diferença. É uma coisa que não muda. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio, o 1 positivo. Tem que ser sempre o algarismo positivo. Porque se for o algarismo negativo, já muda o valor numérico. Então, não pode mudar, ele tem que ficar igualzinho. O número que eu multiplico por qualquer número e continua o mesmo algarismo, não muda nada, é o número 1. Portanto, ele é o elemento neutro da multiplicação. Só tem ele, é único, o número 1. Acabou, não tem mais nenhum outro, tá bom? Distributiva. A propriedade distributiva, ela é uma propriedade que é, assim, de todas essas aqui, porque todas essas propriedades aqui, elas são instintivas. Naturalmente, você já sabe que se você fizer esse vezes esse, depois fizer esse vezes aquele, não vai alterar o resultado. Então, ela tipo, a gente já sente, né? A gente já tem a intuição de todas essas propriedades, a gente realiza todas essas propriedades sem perceber. Elas já fazem parte da rotina de vocês, sem perceber, da rotina escolar dentro do conteúdo de matemática. Mas e a distributiva, né? Como é que vai funcionar a propriedade distributiva? Ela não é tão intuitiva, mas é também. Nós aplicamos a propriedade distributiva no nosso dia. Nós distribuímos, tá? De tal a tal horário eu vou fazer tal coisa, de tal a tal horário eu vou fazer tal coisa. Então, vocês distribuem afazeres ao longo do dia de vocês. Na propriedade distributiva, a gente também vai distribuir. A gente vai distribuir a multiplicação por um número de cada vez. Então, a gente vai pegar um número e vai multiplicar, vai distribuir por um, depois vai distribuir para o outro e junta tudo. Vou mostrar aqui um exemplo, tá bom? Então, vamos agora para a propriedade distributiva. Deixa eu apagar a luz aqui. Então, propriedade distributiva. Também é uma propriedade como todas as outras da multiplicação, né? Distributiva, certo? Então, vamos lá. Vou aplicar a propriedade para vocês. Então, por exemplo, ó, 7 vezes 5 menos 2. Quando vai acontecer a propriedade distributiva? Eu vou ter que pegar o número que está aqui na frente e vou ter que distribuir. Ele vai ter que se relacionar com o 5, ele vai ter que ter uma conexão com o 5 e com o 2, com o menos 2, cada um em um momento diferente.
Então, eu faço esse número vezes esse, e depois eu vou fazer o 7 vezes o menos 2. Eu distribuí o 7 tanto para o 5 quanto para o menos 2. Por isso, a gente chama de propriedade distributiva. Então, ficou 7 vezes 5, 35. 7 vezes menos 2, então mais com menos. Menos 7 vezes 2, 14. Então, menos 14. 35 menos 14, 21. Essa é a resposta. Então, aplicando a propriedade distributiva. Aplicar a propriedade distributiva nada mais é do que distribuir a multiplicação para todos os números que estão dentro do parênteses. Tudo bem? Então, agora vamos para a correção dos exercícios que eu pedi para vocês realizarem, que foi o exercício do 1 ao 2, se eu não me engano. Vamos conferir. Ó. Então, exercício número 1. Nas questões a seguir, verifique as propriedades indicadas e faça o que se pede. Propriedade comutativa, transforma a multiplicação em adição de parcelas iguais e verifique a ordem dos fatores do produto, né? Então, aqui, eu cheguei a fazer com vocês na aula interativa, explicar, né, para alguns alunos. Então, ó, mais 9 vezes menos 8. Então, 9 vezes 8 é igual a 72, certo? 9 vezes 8 é igual a 72. Então, aqui eu vou ter 9 vezes o número menos 8. Então, eu faço 9 vezes o número menos 8. Então, quando eu faço 9 vezes 8 e o número é positivo, é como se eu fosse 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, 9 vezes. Como é menos 8, eu vou fazer menos 8 com menos 8 com menos 8 com menos 8 com menos 8, 9 vezes também, ó, tá vendo? Ó, menos 8, aqui tem 9 vezes o menos 8, resposta, menos 72. Mais com menos, menos. Ou, se eu for somar números negativos, eu somo tudo e repito o sinal. Como era negativo, ficou negativo. Então, 9 vezes 8 é igual a 72. Mais com menos, menos 72. Certo? E aí, aplicando a propriedade comutativa, por que eu aplico a propriedade comutativa? Ó, que eu tenho 9 vezes menos 8, e aqui eu troquei, ó, ficou menos 8 vezes mais 9. São só dois números, lembra? Para ser comutativa, tem que ser sempre dois números. Então, menos com mais, menos, aí lá de novo, menos 72, a resposta tá lá. Representando, né, da forma, abrindo esse cálculo como se fosse a tabuada. Então, aqui esse sinal de menos na frente indica que é o oposto, então, ó, já tá aqui o oposto, tá vendo? Aí eu faço 8 vezes 9, então eu vou somar o 9 8 vezes, o resultado é 72 positivo, mas aí eu vou querer o oposto, fica menos 72, corrijam o exercício de vocês aí, tá bom? Exercício número 1, corrijam. Exercício 2 agora, vamos para ele. Então, o exercício 2 pede para aplicar a propriedade associativa. Não é o 2, alternativa B, desculpa. A propriedade associativa. Então, aqui, primeira coisa, tem 1, 2, 3, 4. Ótimo, tem 4 números. A propriedade associativa tem que ter sempre mais do que 2. 4 é mais do que 2, né? Então, é possível. Então, aqui, o livro fez. Vou seguir o caminho do livro, tá bom? Então, ó, menos 4 vezes menos 3. Então, menos com menos, mais 4 vezes 3, 12. Depois o livro multiplicou esses dois. Então, ele associou os dois primeiros, né? Nessa resolução foi associado os dois primeiros. E depois esses dois. Então, 6 vezes 5, 30. Mais com menos, menos 30. Aí ficou mais 12 vezes menos 30. Então, mais com menos, menos. E 30 vezes 12, 360. Então, menos 360. Confiram o resultado de vocês aí, tá certo? Aí, ainda a alternativa B, ainda os mesmos números. Para aplicar a propriedade associativa, aí se associa de uma outra forma, para demonstrar, na verdade, né? O resultado tem que ser sempre o mesmo. Então, para demonstrar, ó, agora associou menos 3 com mais 6, menos 18. Depois, menos 18 vezes menos 5, então menos com menos, mais 90. E por último, multiplicou 4. Menos 4 vezes mais 90, menos 360, deu o mesmo resultado e tem que ser o mesmo resultado mesmo, está certo? Bom? Alternativa C. O elemento neutro da adição é o zero, né? Por quê? Porque qualquer número adicionado a zero é ele mesmo, né? E na multiplicação, ele é o zero? Não, né? Se eu multiplicar um número por zero, o resultado é zero. Então, vai mudar o valor do algarismo. Se muda o valor do algarismo, ele não é elemento neutro. Então, a resposta, né? Não, ele não é o elemento neutro, certo?
ele não é elemento neutro. Por quê? Ele não é elemento neutro da multiplicação, pois qualquer número vezes zero é igual a zero, tá bom? Então, a resposta é não. Zero não é elemento neutro da multiplicação. Então, justifiquem, tá bom? O menos 1 também pode ser considerado elemento neutro? Não, né? O elemento neutro é somente o 1 positivo. Se vocês multiplicarem, por exemplo, se eu fizer 8 vezes menos 1, o resultado é menos 8. Mais com menos, menos 8. Então mudou, não ficou 8. Para ser elemento neutro, não pode mudar o valor do algarismo que ele está multiplicando. Nesse caso, somente o número 1. Não tem outro, tá? É o único elemento neutro. Então, a resposta não, porque ele muda o valor numérico. Ele não é elemento neutro da multiplicação, porque ele muda o valor numérico da multiplicação, tá bom? Então, não. Próximo. Aí tem o exercício número 2 que eu também pedi para vocês fazerem, certo? Então, vamos lá, alternativa A, parte por parte. Alternativa A. Verifique por meio de cálculos quais das igualdades a seguir são verdadeiras, tá? Então, vocês vão pegar os cálculos, efetuar e ver qual é verdadeiro e qual não é. Então, aqui, ó, como que eu já sei, sem efetuar o cálculo, finge que não está efetuado o cálculo aqui. Como que eu já sei que esse número é igual a este? Porque aqui eu tenho 3 que está aqui fora. E lembra da propriedade distributiva que eu acabei de mostrar? Quando eu tenho um número que está aqui fora, ele multiplica todos os outros que estão aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3 desse lado que multiplica esses dois números aqui, o menos 4 e o mais 6. E do outro lado eu distribuí o 3. Então, ó, eu fiz 3 vezes menos 4, ó, o menos 4 aqui, olha o 3 aqui, lembra? Ó, esse com esse. E depois aqui, ó, 3 vezes 6. Então, ó, esse com esse, 3 vezes 6. Efetua os cálculos, né? A título de saber, de conferir, de ver com os próprios olhos de vocês que a propriedade é válida. Então, ó, 6 menos 4, 2. 3 vezes 2 é 12, né? Cadê? 3 vezes 2, desculpa, 6. Então, aqui 6, ó. Então, vamos lá de novo. 6 menos 4, 2. 3 vezes 2, 6. Aqui, 3 mais 3 vezes menos 4, menos 12. 3 vezes 6, 18. 18 menos 12, mais 6. Então, 6 é igual a 6. Verdadeiro, né? Como as duas respostas são a mesma coisa, é verdadeiro, mas você já sabia que seria verdadeiro porque aqui está sendo aplicada a propriedade distributiva, tá bom? Então, essa foi a alternativa A. A alternativa B, ó, menos 5 vezes 4, menos 5 vezes 7. E olha aqui o que vai acontecer com menos 5 desse lado. Distributiva de novo, é menos 5 vezes o 4 e menos 5 vezes o 7. Então, aqui, ó, já tenho de novo a distributiva, só que ela ficou daquele lado, só inverteu, né, ordem dos parênteses. Mas efetue um cálculo, vamos efetuar. Menos 4 vezes, menos 5 vezes mais 4, menos 20. Menos 5 vezes mais 7, menos 35. Menos 20 com menos 35, menos 50. Ótimo. Vamos para o outro lado. 4 mais 7, 11. Olha o 11 aqui. Menos 5 vezes 11, menos 55. Verdadeira, né? Mas sem fazer o cálculo já era possível estimar que era verdadeira só pela forma que está montado o cálculo, tudo bem? C. Então, vamos ver se é verdadeiro. De novo, ó, eu tenho menos 6 que multiplica menos 9 e menos 8, ó, distribui, tá vendo, ó? Menos 6 vezes menos 9, menos 6 vezes mais 8, então, aplicada a distributiva. Aí é que eu vou fazer menos 9 com mais 8, menos 1, menos 6 vezes menos 1, mais 6. Aqui, menos 6 vezes menos 9, menos com menos mais, 6 vezes 9, 54, 6 vezes 8, 48, menos com mais, menos. Aí, mais 54 com menos 48, mais 6. Portanto, é verdadeira, tá? Também propriedade distributiva, certo? Vocês viram que passou bastante, né, atividade distributiva? Porque é bastante importante, é bastante relevante na matemática, especialmente quando vocês forem começar a resolver equações, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui já é a comutativa, né, ó. Menos 9 vezes menos 6 é igual a menos 6 vezes menos 9. Trocou a ordem, propriedade comutativa. Então, menos com menos mais, 9 vezes 6, 54. Ai, desculpa. Depois, menos com menos mais, 6 vezes 9, 54. Então, verdadeiro, tá bom? 8 agora. Exercício 8,
Ó, menos 5 vezes 7, então menos 5 vezes 7. Ótimo. E aqui, ó, menos 5 vezes menos 3, mas aqui tem menos 5 vezes menos 5. Então, eu já sei que ela não será verdadeira, só pelo enunciado. Para ela ser verdadeira, que tinha que ser no lugar de menos 5, teria que ter um menos 3, tá bom? Mas vamos fazer, ó. 7 menos 3, 4. Menos 5 vezes 4, menos 20. Depois, menos 5 vezes 7, menos 35. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Menos 35 com mais 25 deu igual a menos 10, né? Então, menos 10. Aqui eles colocaram esse 20 aqui, mas tá errado, tá? Menos 35 com mais 25 é igual a menos 10. Eu tenho certeza disso. Mas, de qualquer forma, é uma igualdade que não é verdadeira, apesar desse resultado aqui não estar errado. Aqui tinha que estar o número menos 10. Menos 20 é diferente de menos 10, tá bom? Arrumem aí. E essa igualdade realmente não é verdadeira. Aqui agora, 2 vezes 3, 2 vezes 4. 2 vezes 3, 2 vezes o 4. Então, eu já sei que é verdadeira. Vamos para os cálculos. 3 mais 4, 7. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 6 mais 4, 14. 14 igual a 14, verdadeira. Tá bom? Então, esse foi o exercício 2. E aí, pessoal, temos agora, depois do exercício 2, vamos ver o que acontece aqui no livro. Temos agora, o assunto é divisão de números inteiros. Gente, divisão de números inteiros. Quando eu começar agora que eu vou começar com vocês divisão de números inteiros, eu vou começar a falar a vocês a respeito. Eu já havia dito para vocês que a divisão de números inteiros, ela vai ter a mesma regra de sinal do que a divisão, do que a multiplicação de números inteiros. Então, eu vou fazer a demonstração com vocês, mas é a mesma coisa, tá? Então, mãe, poderia me emprestar R$300 para eu comprar um skate? Posso emprestar, mas como pretende me devolver? Em 5 vezes iguais. Tudo bem, como sou sua mãe, não cobrarei juros. O que é isso? Juros é o valor que se paga pelo empréstimo do dinheiro. Da próxima vez, faça uma poupança. Obrigada, mãe. Sim. Então, gente, ó, vou fazer com vocês agora a divisão, aplicando as regrinhas de sinais. Então, quando eu vou dividir dois números inteiros, você já sabe, inteiros não, naturais. Então, se eu for fazer um número dividido positivo por outro número positivo dividido, o resultado será sempre um número positivo. Não tem segredo, né? Se eu fizer 4 dividido por 2, 2 para cada um, o resultado é um número positivo. Mas e se eu for dividir um número inteiro? Se eu for dividir que nem o garoto ali, que ele pegou emprestado da mãe dele R$300. Então, ele fez uma dívida de R$300. E ele pegou essa dívida e pediu para dividir a dívida em 5 vezes. Então, ele pegou 300 e dividiu em 5 vezes. Então, ele assumiu uma dívida, 300 dividido por 5, vou armar a conta aqui para vocês, tá? Quem souber fazer cálculo mental pode fazer. Então, aqui eu tenho 30, então, ó, 6 vezes 5, 30, abaixo 0, 0. Então, 300 dividido por 5 é igual a 60. Agora, acontece aqui que eu estou dividindo uma dívida de R$300. Então, todo mês eu vou ter uma dívida de R$60. Então, 300 dividido, menos 300 dividido por 15, porque eu estou falando de uma dívida, se eu somar todos esses números aqui, se eu somar todos esses números negativos, o resultado será um número negativo, tá? Menos 60, tá bom? Entenderam por quê? Quando eu fizer, então, agora já vem a regrinha. Número negativo com número positivo, como na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo, tá bom? Então, essa é a regrinha para divisão de números inteiros com sinais diferentes. Então, sinais diferentes, resultado negativo, assim como na multiplicação se aplica para a divisão. E na soma, e se eu tiver dois números negativos dividindo, aí vai ser a mesma coisa. Quando eu tenho dois números negativos, eu quero o oposto do resultado. Então, eu tiro o sinal de menos da frente. Então, por exemplo, se eu tivesse menos 300 dividido por menos 6. Então, a divisão que eu ia fazer era 300 dividido por menos 6. Ia dar um resultado, como aqui seria mais
mais com menos, e aí o sinal de negativo do 300 seria o oposto também. Assim como na multiplicação, então vocês vão aplicar a mesma regrinha para divisão. Sinais iguais, resultado positivo, divide normal e o resultado é positivo. E sinais diferentes, resultado negativo, divide normalmente e o resultado é um número negativo, tá? Então, ó, os resultados entre divisões. Dois números positivos é sempre um resultado, um número positivo. Um número negativo e um número positivo, o resultado é sempre negativo. Um número negativo, um número positivo e um negativo, negativo. O zero é um número inteiro, diferente de zero, o resultado é zero. Então, qualquer número dividido por zero é ele mesmo, né? Nesse caso, um número inteiro e o número inteiro e o zero não existe. O que é indicado pelo símbolo, pelo símbolo E cortado. Por exemplo, não existe mais 48 dividido por zero. Não existe número dividido por zero. Não existe conjunto numérico na matemática. É impossível dividir um número por zero. Se alguém disser isso para vocês, está falando um tremendo absurdo. Isso é quase um palavrão para um professor de matemática, você dizer que um número é dividido por zero. Isso não existe, vocês sabem disso desde as séries iniciais também. Se não havia ficado claro, que fique claro agora, que se esclareça essa dúvida agora. Não existe nem um número dividido por zero. Nem os matemáticos mais super inteligentes do mundo conseguiram dividir um número por zero, tá bom? Isso não existe. Nem sempre é possível realizar... Eita, hoje esse controle não tá de bem comigo. Nem sempre é possível realizar a divisão no conjunto dos números inteiros. Há casos em que dividimos dois números inteiros e nem sempre o quociente. Aquela propriedade, lembra do fechamento, da multiplicação? Sempre quando a gente multiplica dois números, o resultado é sempre um número inteiro. Na divisão já não acontece isso, tá? A gente pode dividir um número inteiro por outro número inteiro e obter um resultado, um número que não seja inteiro, um número com vírgula. Por exemplo, se eu for fazer 7 é um número inteiro, não é? Se eu for fazer 7 dividido por menos 2, que é um número inteiro, então são dois números inteiros. A resposta é um número com vírgula, é menos 3,5. Então, ó, por exemplo, 7 dividido por menos 2. Então, 7 não é par. Eu já sei que quando eu for dividir por 2, o resultado será, né? O resultado final terá resto, será um número com vírgula. Então, como é que fica essa divisão? 7 dividido por 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Restou 1. Aí, como restou 1, eu vou precisar dividir. Eu coloco uma vírgula aqui e acrescento um zero aqui na frente. Aí eu faço 5 vezes 2, 10 e continua, né, a divisão normal. Então, a resposta aqui é 3,5. Como eu tenho positivo com negativo, a resposta é menos 3,5. Então, dessa forma que vocês têm que fazer. Então, para cá não vale a propriedade do fechamento, porque pode acontecer de eu dividir dois números inteiros e obter um número que não é inteiro, porque números que têm vírgula não são números inteiros, tá bom? Então, agora, com isso, eu quero que vocês, por favor, completem minha tabela, façam o exercício número 1, 2, 3, 4, só, tá bom? Então, vocês vão fazer os exercícios agora da página 12. Exercício do 1 ao 4 da página 12, essa é a lição para hoje, para a aula de vocês de hoje. E eu espero receber a foto de vocês, eu espero receber a imagem da lição de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem em paz, fiquem com Deus e tchau!